Boa noite, pessoal. Mais uma aula de robótica nessa nossa quarta-feira, 1º de abril de 2020. Bom, iniciando, vocês já viram o material, né? A aula em slides lá, e eu vou começar a fazer esse vídeo de como criar aquele circuito de um potenciômetro no Tinkercad. Então, pessoal, vamos lá. Vamos começar a fazer isso. Então, eu vou pegar aqui 5 volts. Esses 5 volts eu vou ligar aqui no positivo da minha protoboard. Vamos colocar em vermelho para ficar legal. Depois eu vou pegar um Terra, um GND aqui. Vou trazer também para nossa protoboard preto. Depois eu vou pegar um jumper da porta analógica 0, da A0, e vou trazer para esta parte aqui da nossa protoboard e vou levar ela até lá em cima, né? A matriz de colunas lá de cima, vou deixar ela amarela. Por quê, gente? Porque eu vou colocar um potenciômetro. Um potenciômetro tem 3 pernas para serem ligadas. Olha só. E esse potenciômetro, nós não vamos encontrar ele aqui, ó, nos básicos, certo? Eu podia pegar lá todos e pesquisar, mas de verdade é mais fácil a gente... Ó, potentiômetro. Peguei ele aqui e vou ligar o centro dele na porta analógica, certo? Observem que eu coloquei aqui, ó, na porta analógica o pino do meio dele, ok? Legal, como vocês viram lá na disciplina, né, esse pino do meio, ele gira ali um botão que vai aumentando ou diminuindo uma resistência, que é uma resistência em carvão, que faz todo um grande semicírculo, por exemplo, daqui a aqui, né, e que se o meu pino do meio estiver aqui, toda essa resistência vai diminuir a corrente elétrica. Se ele estiver aqui, se o meu ponteiro, se eu levar o pino do meio, o meu ponteiro para cá, só essa parte da resistência vai diminuir a corrente elétrica. Se eu levar ele para cá, praticamente nada, né? Toda a corrente elétrica que entrar, ou seja, todos os 5 volts que entrarem, vão sair aqui, ok? Então, é que nem aqueles botãozinhos de luz, gente, que vai regulando, né, a luz, certo? Tem alguns tipos de quarto que as pessoas regulam a intensidade da luz com um botãozinho que gira. É um potenciômetro, certo? Exatamente o mesmo mecanismo. Então, vamos começar a ligar ele? Vamos. Olha, vou ligar ele assim, ó. Vou pegar os 5 volts aqui, vou pegar o positivo, vou pegar o fase e vou levar até ele, ok? Então, estou ligando o fase aqui nessa coluna, no terminal 1, vou deixar em vermelho para vocês verem, e vou ligar o terra no outro terminal aqui no 2, certo? Vou deixar ele preto, e o terminal limpador do meio, que é o que gira, vai ficar com a porta analógica 0, ok? Muito tranquilo. Então, olha só, vamos ver o seguinte, já coloquei, isso já funciona? Sim, já funciona. Por quê? Eu não preciso de programação, literalmente pegando 5 volts, agora aqui,
e aumentando, né? Aqui provavelmente 5 volts, aqui provavelmente 0 volts, se eu não inverter os polos. Aí como é que eu sei disso? Ora, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos colocar aqui, nós vamos colocar aqui um multímetro. Vamos achar, aqui temos um multímetro. Multímetro, certo? Legal. Olha só, volts, já está em volts, não precisa amperes, já está em volts, que é justamente o que nós queremos saber. Que voltagem vai sair desse potenciômetro quando eu usar esse meu ponteiro, né? Esse meu aumento ou diminuição de resistência. Então, como é que eu faço essa ligação, gente? Observem o seguinte, ó. Se eu ligar num polo e no outro, aqui e aqui, o que vai acontecer, gente? Vamos lá, vamos começar. Se eu pegar este polo aqui e ligar no negativo, certo? Não vou nem colocar cores agora. E pegar este polo aqui e ligar no positivo, certo? Eu acho que eu inverti, né? Mas tudo bem, vamos ver, até por curiosidade. E vou iniciar minha simulação. Eu tenho menos 5 volts. Claro, eu inverti os polos. Se eu tenho menos 5 volts, à medida que eu vou mexendo aqui, nada acontece. Por que nada acontece? Porque, de verdade, quando eu diminuo a tensão, eu diminuo a tensão para a saída neste contato aqui, certo? Que é onde isso aqui aumenta ou diminui. Legal. Vamos fazer o seguinte, gente. Ó, eu vou inverter só para vocês verem. Ah, não, tem que parar a simulação antes. E agora eu vou inverter a ligação. Vou botar um vermelho e desculpa, um vermelho e um preto. Embora aqui, gente, ó, só porque eu liguei em preto, só porque eu liguei na coluna do vermelho. Embora não vá querer dizer nada. Aí o preto, gente, olha só, aqui, ó, esse pino que está ligado no negativo, eu vou pegar ele e ligar no negativo. E o pino que está ligado no positivo, eu vou ligar ele no positivo, claro. Só inverti as ligações. Foi a única coisa que eu fiz de verdade, tá? Trocar a cor foi só para confundir vocês mesmo, né? Mas para ficar mais claro depois. E aí o que acontece, gente? Quando eu inicio, ele inicia em 5 volts, né? E segue em 5 volts. Por quê? Lembra, isso aqui vai dando resistência a esta saída. Legal? Então quer dizer que se eu pegar este cabo aqui, que eu liguei no terminal 2 e passar ele para cá e iniciar uma simulação, ele já não entra em 5 volts. Por quê? Porque essa é a posição, casualmente, gente, essa é a posição de 2 volts. Né? Então, olha só. Isso quer dizer que se eu vier abaixando, ó, eu tenho 0 volts, 100 milivolts, ou seja, 1/10 de volts. Depois eu tenho 600 milivolts e assim sucessivamente. Ok? Ó, é a regulagem de luz do nosso quarto. Daquele suposto quarto que tem em alguns lugares, nem vou me atrever a dizer que lugares que tem aquilo. Mas, olha só, então é uma regulagem de potência. Isso quer dizer, então, vocês observem que não tem nenhuma programação, não. Eu estou literalmente aumentando e diminuindo a resistência de uma entrada de 5 volts. É isso que está acontecendo aqui, certo? Aqui eu estou com toda a resistência, ou seja, está entrando 0 volts, e aqui eu começo
a aumentar, a diminuir a resistência e obviamente, aumentar a corrente, certo? Ó, e aqui eu chego numa diferença de potencial de 5 volts. Se eu fizer o contrário, o que eu vou fazer? Vou começar a aumentar a resistência, então vou diminuir a minha corrente, certo? A minha diferença de potencial como consequência. Até 0 volts. Então, se eu tiver uma lâmpada ligada aqui, isto aqui não deve acender a lâmpada. De verdade, eu vou conseguir acender a lâmpada aqui por um ponto bem claro, 1.8. Lembra? Os nossos LEDs são entre 1.8 e 2, se não for o verde. Mas aqui no 1.6, no 1.4, já deve estar visível que ela começa a acender. Bom, vamos fazer o seguinte, então. Vamos ligar aqui um LED para ver se tudo isso que a gente está dizendo confere. Tranquilo? Olha só. Se é verdade que tudo isso que a gente está dizendo confere, então a gente pode começar a procurar um LEDzinho aqui. Vamos lá, vamos procurar um LEDzinho aqui. E tranquilamente junto com o LED um resistor. Eu vou pegar esse resistor, gente, vou trazer ele para cá, vou girar ele na vertical e vou colocar ele por aqui, ó, certo? Mais ou menos por aqui, acho que tá bom. Estou pensando nas minhas ligações. Depois eu vou ligar, obviamente, o positivo lá do meu potenciômetro no resistor. Então, daqui do terminal 1, onde eu tenho o meu positivo, eu vou tirar ele e vou ligar na linha dessa matriz. Energizei toda a linha, energizei, obviamente, o resistor. Vou colocar como vermelho para a gente não se confundir, certo? Passando pelo resistor, eu vou colocar um LED, certo? E de verdade, o ânodo desse LED, ele tem que estar na outra saída do resistor, aqui, ó, certo? De verdade, o que a gente fez? Aqui está entrando 5 volts, aqui está saindo 2. Vamos deixar 2 botando uma resistência de 150 ohms, não quiloohms, ohms, que é o cálculo para esses LEDs, né? E vocês vão ver que isso vai nos atrapalhar um pouquinho depois, mas a gente vai verificar isso em loco. Depois, gente, depois eu preciso ligar esta parte aqui do LED, certo? O negativo. Se o negativo vier daqui, gente, vai funcionar? Olha, eu acho que vai funcionar e vai estar ou sempre aceso ou sempre apagado. Vamos fazer o teste. Por quê? Porque eu não estou usando a saída desta resistência. Aqui não tem resistência nenhuma. Se eu literalmente fizer isso e colocar preto, não deve funcionar, certo? Obviamente que aqui o multímetro vai funcionar perfeitamente, porque está saindo daqui, mas o LED não. Vamos lá, iniciar simulação. O LED ligou, certo? Não interessa se eu tenho 5 volts ou 0 volts, o LED permanece ligadinho ali, porque ele não está tendo nenhum dos polos da saída da resistência regulável do potenciômetro. Então, vou parar a simulação e vou deletar este LED. Vou pegar daqui agora e vou trazer para aquela coluna ali que tem o LED, ok? Que tem aqui o cátodo, né, a ligação catódica do LED, que é o terra, o negativo, ok? Legal. Agora, vamos fazer a simulação. Agora ele deve
quando eu simular, aparecer desligado. E aos pouquinhos, gente, nós vamos ligando eles. Observa, se eu levar até meio volts, 500 miliamvolts, não acende. Até 1, vocês notam alguma coisa? Ó, aqui em 1.3 e 1.4, observem que ele começa a mostrar. Agora eu vou levar de 1.4 a 0, 0 a 1.4, vou tentar fazer isso rápido, para vocês verem como modifica, senão a gente não percebe, ó. Olha lá, ó. Certo? E à medida que eu for elevando ele, ele vai acendendo um pouquinho mais forte, mais forte, mais forte, mais forte, até usar todos os seus 2 volts, porque nós estamos mandando 5 aqui, mas está passando pelo resistor para chegar a 2, ok? Então, aquela luzinha regulável, ó, que faz a meia luz, a romântica meia luz, nada mais é que uma ligação elétrica assim. Como ela é só uma ligação elétrica, vocês viram, não tem nenhum tipo de programação, ok? Bom, pessoal, sobre potenciômetro, era mais ou menos essa a aula de hoje. Recomendo que cada um de vocês leia atentamente os slides lá, a aula de potenciômetro, aula 6, para depois vir ver o vídeo e que tentem fazer isso em casa, certo? Eu não vou pedir para vocês me entregarem, botar uma tarefa para a próxima aula, porque eu sei que vocês devem ter muitas tarefas dos outros professores. De vez em quando eu vou fazer isso, mas não todas as aulas para não enlouquecer os meus queridos alunos do Manutenção e Suporte. Um grande abraço e até a próxima.